Olá, bom dia, feliz sábado a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Que gostoso estar aqui com vocês, mais uma manhã de sábado, podendo desfrutar desse guia, desse manual, desse momento especial que a gente chama aí Lições da Bíblia, carinhosamente. É a conhecida nossa escola sabatina que todas as igrejas têm no sábado de manhã. E olha que legal aqui, eu estava vendo aqui algumas perguntas para consideração, e eu estava vendo, olha só, quais são os elementos essenciais para um pequeno grupo? Em quais atividades um pequeno grupo pode se envolver? E também como o pequeno grupo, né, pode ajudar pessoas a usar os seus dons? Essas são algumas perguntas, algumas questões que nós vamos tentar abordar aqui com vocês, através das lições da Bíblia. Então, quero desejar a todos um forte abraço e também um feliz sábado. Bom tê-los aqui. Se vocês estão nos acompanhando, eu quero deixar um recadinho especial aqui para o meu amigo Cido e Maria. Cido e Maria, vocês não vão acreditar, não encontrei o seu contato. A Mena tentou falar com vocês durante a semana e não conseguiu. Então, se você tem o meu contato aí, manda uma joinha para mim, tá? Que eu quero muito falar com vocês. E a todos vocês que estou com saudade, Berenice, onde mandei um recadinho para vocês, Ivan, nosso amigo, estou com saudade, porque a gente vê aqui o pessoal que está trabalhando aqui na produção conosco, estão aqui participando, tudo, mas que falta faz a gente ver a pessoa se dirigindo para a sua classe, eu responsável pela classe dos amigos, que estou com muita saudade de vocês, tá? Então, fica aqui um forte abraço do Lições da Bíblia, do Espaço Novo Tempo, a todos vocês. Estamos aqui com os nossos comerciais, né? Olha aqui, estudos bíblicos, saiba mais. Aqui são centenas de estudo bíblico em todas as áreas da sua vida, um guia de orientação e estudo das Escrituras Sagradas. Você que concluir um curso bíblico conosco aqui no Espaço Novo Tempo, através da classe de amigos, vai ganhar sim esse livro. Eu estou com eles guardados, sabe? Esperando o dia especial de entregar a vocês. E quero deixar um abraço aqui para a Bárbara e também para o Luiz Henrique, que nós iniciamos ali um curso bíblico em casa, lá onde eu moro, e eles já estão ansiosos para terminar, para também ganhar. Também a Bíblia missionária, né? Uma Bíblia que, no final dela, ela contém uma série de estudo bíblico sobre Apocalipse e que vem realmente nos dar ânimo de continuar seguindo as promessas de Jesus. E a maior promessa é aguardar a volta dele. Usamos sempre, vocês sabem, o nosso guia de estudo, a lição da Escola Sabatina, esse trimestre com um título especial, Fazendo Amigos para Deus. E essa semana especial estudamos o tema aqui de uma maneira envolvente, né, gostosa de se envolver na causa de Deus. E estou aqui com os meus amigos, né, grande Joaci. Joaci é um dos nossos anciãos aqui no Espaço Novo Tempo. Joaci, que gostoso estar aqui com você de novo. A gente quase não se vê uma semana, duas, cada 15, 20 dias, mas nos encontramos aqui no Lições da Bíblia. Que bom tê-lo aqui conosco, viu? Prazer também. Bom dia a você. Bom dia, Fábio. Bom dia aos nossos irmãos que nos assistem. Feliz sábado. E é sempre um prazer estar aqui. Para falar da palavra de Deus, a gente está sempre pronto, né? E quando você fala, Joaci, vamos no sábado, então diz, eu falo, estou junto, né? Então é um prazer estar aqui. Que bom, viu, Joaci? Seja muito bem-vindo conosco, e que gostoso. E eu sinto falta realmente desses momentos em que a gente se reúne, a gente bate esse papo, e o Fábio também não deve ser diferente, né, Fábio? Que saudade da nossa classe aqui, né? Você é professor de uma das classes aqui, e eu fico pensando que não deve ser diferente de mim, né? Que saudade a gente tem de sentar, abraçar aqueles amigos, aquelas pessoas que participam conosco da nossa escola sabatina. Eu acho que você senta assim também, né? Isso mesmo, Lincoln. Muito obrigado pelo convite. Um feliz sábado a todos. É isso mesmo. Eu fico honrado quando o Lincoln manda para mim lá, vamos participar? Eu falo, vamos, porque é muito bom falar da palavra de Deus, né? Gostaria de mandar um abraço, né, já que nós estamos falando essa semana e vamos recapitular hoje sobre o pequeno grupo, né? Queria mandar um abraço para o meu pequeno grupo. Posso mandar? Um abraço a todos, um feliz sábado, e em breve nós estaremos juntos, fazendo novamente todo aquele trabalho que a gente estava fazendo na casa de cada um. É um trabalho muito abençoado e muito gratificante para nós, né? Quero mandar um abraço também para as pessoas que eu convidei para assistirem hoje, né? Feliz sábado a todos e um grande abraço. Legal, Fábio. E você falou uma coisa
É legal, né? Que saudade a gente tem. Eu, a semana passada, iniciei ali um pequeno grupo, na verdade, uma classe de estudo bíblico lá em casa. Eu moro um pouco longe, vocês sabem ali, mas na Chácara Maranata está com as portas, os portões abertos. Se você quiser participar da nossa classe bíblica, nós estamos respeitando ali o distanciamento, a gente vai usar máscara, a gente vai estar junto, mas você é o nosso convidado, tá? Se você quiser participar conosco, manda um joinha para mim aí, se você não tem meu contato, manda um joinha para a produção aí, e o pessoal vai me passar, eu te mando o endereço e você pode estar participando conosco. Ela está acontecendo toda sexta-feira à noite, né, às 20 horas, e é muito bom sentar, abrir a Bíblia e poder desfrutar. E é um momento de descontração, então não se preocupe com roupa, com a maneira que você vai, se preocupe apenas ter a sua Bíblia na mão, e é ali que Deus vai nos falar, né? Gostoso. Tema dessa semana, um modo emocionante de se envolver. E eu não sei se vocês já perceberam como é muito mais fácil você realizar alguma atividade se você tiver pessoas ao seu lado. A lição vem nos trazendo isso, a importância. Vocês sabem, eu gosto muito de pedalar, de fazer algum exercício físico. Parei um pouco com o futebol, porque né, eu estou ficando um jovem antigo já, as artroses da vida me atrapalham, mas eu ainda gosto de pedalar, e como é gostoso quando eu consigo reunir o pessoalzinho aqui do Espaço Novo Tempo, do nosso grupo Amigos da Bike. E quando você vai sozinho, você não tem tanto ânimo, né? Mas quando você está em 2, 3, 4, 5 pessoas, um anima o outro, um ajuda o outro, e um conversa com o outro, e você faz aquela caminhada, e em várias áreas da vida, né? Que você tem pessoas do seu lado. E a lição vem falando mais ou menos isso daí, né? Um modo emocionante de se envolver, vamos dizer aqui, nas ações que Deus nos traz, e que importante é você ter pessoas ao seu lado para ajudar isso, né, José? Eu acho que nós podemos dar esse tipo de introdução ao nosso tema dessa manhã. Podemos sim. Se você me permite, como todos vocês mandaram abraço, eu não posso deixar de mandar um também, para um casal certeza. Maravilhoso. Tem um casal, o Alexandre e a Marcela, eles estão estudando a Bíblia conosco, comigo e com a Soraya, e estão se preparando para batizar. Né? Então, eu queria mandar um abraço para eles nessa manhã, que Deus abençoe a vida deles. Né? Mas o título da lição dessa semana é realmente incrível, porque ele fala assim, um modo emocionante de se envolver. E aí, na lição diz assim, dizem que a união faz a força. Em verdade, em parte isso é verdade, né? E você já também iniciou falando o seguinte, quando você vai fazer algo sozinho, você, por mais entusiasmo que você tenha, em algum momento você pode ficar meio esmorecido porque você está sozinho, mas quando você tem alguém contigo, um incentiva o outro, fala assim, não, vamos fazer, vamos lá, vai acontecer, vai dar certo, e aí você realmente realiza e alcança aquele objetivo, né? Então, o modo emocionante de se envolver, como é que é? Nós vamos ver no discorrer dessa lição, mas é um pequeno grupo, né? E nós vamos falar muito disso aqui, com certeza. Legal. E, Fábio, é mesmo, né? Porque você já é dirigente de um pequeno grupo, você tem o seu grupo na Escola Sabatina aqui, e isso aí é uma maneira que nos dá realmente essa, vamos dizer, essa injeção de ânimo para a gente continuar nessa caminhada cristã. Com certeza. Deus nos criou para a comunhão. A lição ela traz isso, como a Bíblia também traz isso daí para nós. Então, o relacionamento entre as pessoas no momento da comunhão, ele é muito importante. Porque muitas vezes a gente encontra pessoas que têm dificuldade até de vir para a igreja, né? De falar, porque não é o momento certo ali, mas quando ela encontra um pequeno grupo, ela consegue falar, ela consegue mostrar até em que momento ela pode ajudar naquele pequeno grupo. E futuramente, quem sabe, até montar um outro pequeno grupo, né? E assim fazer a coisa crescer e desenvolver. Então, é importante esse relacionamento, né? Deus nos dá essa capacidade, né? Como fala aqui no verso a memorizar, né? Lá em Mateus 9, 37, 38. Então, se dirigiu a seus discípulos, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Então, é isso que nós estamos precisando, né? Hoje a gente está numa situação tão complicada, né? Que quanto mais a gente ter essas pessoas envolvidas nesse trabalho, vai ser muito gratificante, né? Então, aqui ele fala, né? Vamos pedir para quem? Para quem é o dono da seara, né? Trazer trabalhadores. E eu faço uma pergunta para os amigos aqui. Esses trabalhadores precisam estar totalmente preparados?
Essa é a pergunta que nós vamos responder. Às vezes nós pensamos que para você começar a fazer alguma coisa, não, eu preciso aprender, eu preciso treinar, eu preciso ler bastante, e não é Deus, é diferente de outros lugares, né? O treinamento, na realidade, é trabalhando, né? Você aprende fazendo. Aqui na liçãozinha de domingo, Fábio, a gente começa aqui com uma ideia o título é assim, Pequenos Grupos, uma ideia divina. Nós temos ali algumas leituras, né, para fazer: Gênesis, capítulo 1, versículo 1, 2, 26, Hebreus 1, 1 e 2, Efésios 3, 8 e 9, e esses versos, eles revelam para nós uma unidade que já acontecia entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a gente começa a ver que essa, realmente, pequenos grupos, já é uma ideia divina, né? Está em comunhão, um relacionamento especial que nós devemos ter entre nós, e que a gente tem como exemplo a Trindade, a divindade, né? Exatamente. Você vê que Deus, na sua criação, né, ele não estava sozinho ali, né? Ele tem ajuda ali de Jesus, do Espírito Santo, né? Então você vê que é um grupo participante da criação. Você vê que Deus nos prepara para quando a gente fala em pequeno grupo, alguma coisa desse tipo, a gente vê que Deus ensinou desde o começo a como agir, a como fazer as coisas, quando a gente fala da parte de espiritual das pessoas. Então, você vê ali que foi uma demonstração muito grande da parte de Deus, né? Um ato sobrenatural, né? Que faz parte ali de toda a criação do que foi feito, né? A criação do mundo, do planeta, né? E também do homem, e todas as coisas que tem aqui. Então, você vê lá que Deus, né? Ele foi o planejador, o arquiteto de tudo isso. Mas quem ajudou a executar foi Jesus, né? Que foi o agente da criação, e também com harmonia com o Espírito Santo. Olha que interessante. Então, você vê que lá desde o início, Deus já mostra para nós, né? Temos que ter essa união, que temos que ter essa força. Então, Deus já capacita a gente, desde o início, como trazer essa força, como trazer essa união com as pessoas, né? Os pequenos grupos foram, então, uma ideia divina. Então, não foi uma ideia que nós, né, estamos falando aqui que precisa. A gente sabe que a gente precisa, nós somos seres sociais, mas a gente sabe que a gente precisa um dos outros. Mas para esse trabalho missionário, para esse trabalho de comunhão, da palavra de Deus, de ensinamento, a gente sente a necessidade de mais pessoas. A gente sente que o trabalho ainda tem que ser feito, tem que ser organizado, né, com as pessoas. E nós vemos também aqui, né, Joci, que nessa lição de domingo, ele nos mostra que na própria ressurreição de Cristo, a gente vê a união entre Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando e demonstrando, então, que existe essa unidade, que essa unidade é uma ideia divina para que nós possamos ter também. Então, nós podemos, através dessas passagens bíblicas que ele nos deu também, mostrar, né, que até na ressurreição de Cristo, houve uma harmonia entre Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, é verdade. João 10, 17 e 18, né, que é a referência na nossa lição, no versículo 17 diz assim: por isso o Pai ama, porque deu a minha vida para torná-la a tomá-la. Esse é o versículo 17. O 18 já diz assim: ninguém me tira de mim, ninguém tira a vida de Jesus, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tirar, para torná-la a tomá-la, né? Este mandamento recebi do meu Pai. Aí Romanos 8:11, que é na sequência, diz assim: se o Espírito Santo, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em mim, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que está, ou que seja, que em vós habita. Então, veja bem, a gente, no discorrer dessa lição, a gente vai ver sempre que tem atuação, sempre dos três. Ninguém está fazendo nenhuma ação sozinha, né? Tem sempre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a ressurreição também não foi diferente. Então, a gente vê assim que na criação teve ali uma harmonia entre Pai, Filho e Espírito Santo,
né? A gente vê lá, no princípio criou Deus céus e a terra, porém a terra era sem forma e vazia, e havia trevas ali na face do abismo, e o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus pairava. Depois a gente vê lá em João, né? Capítulo 1, versículo 1 ao 3, que todas as coisas, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. E a gente vê que o Espírito Santo, Deus, então, quando nós colocamos essa, às vezes, assim, de Deus como arquiteto, Jesus executando as ideias de Deus, a gente vê assim, e eu achei interessante essa colocação, que seria uma hierarquia funcional apenas, mas todos sabem o que está acontecendo e todos estão trabalhando para o mesmo propósito, salvação de nós, seres humanos. E a lição de domingo ainda diz aqui, o escritor, o Mark Fillion, ele toma um cuidado e vai assim com cuidado quando ele faz essa colocação, né? Mas ele diz o seguinte: o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos em um pequeno grupo, né? Isso é interessante, com o propósito expresso de redimir a humanidade. Exatamente. Então, é um exemplo de pequeno grupo. Ele não está trabalhando sozinho, né? Então, eu costumo dizer assim, até na minha profissão, em algumas palestras, eu falo o seguinte: eu sozinho, eu consigo andar, de repente, 1 quilômetro. Mas se eu me junto com você, e você sabe algo que eu também, que vai agregar o que eu sei, a gente pode andar 2. Aí eu me junto com o Fábio, a gente anda 3. Quer dizer, a gente chega mais longe quando a gente... Ou seja, o objetivo é alcançado de maneira melhor e de maneira mais concreta quando você está com mais alguém, e não sozinho. E a gente sabe que não é só, a gente falou aqui que a gente formar um pequeno grupo, a gente se coloca na presença de Deus e pede, por exemplo, eu peço assim para Deus: Deus, cria oportunidade para que eu possa falar do Senhor, né? Agora, tem outra coisa que motiva a gente também e faz a gente ir em frente. Esse casal que a gente está dando estudo, a gente nem chegou lá no sábado ainda, sabe, no estudo sobre o sábado, e a esposa chegou para mim um dia, ela tem um negócio, um trabalho, uma empresa, e aí ela disse assim: eu coloquei para Deus que a partir do ano de janeiro de 2020, eu não vou trabalhar mais ao sábado. Quer dizer, a gente nem chegou nesse assunto e ela já parou de trabalhar ao sábado. E está uma beleza. Aí as clientes falam assim: você não vai atender mais a gente? Eu falei assim: não, deixa que eu vou organizar a agenda e vou atender todas vocês. Eu atendo no domingo, eu atendo na segunda, que eu não trabalhava, mas vocês não vão deixar de ser atendida. Então, uma atitude dessa motiva a gente a continuar, porque você veja bem, a gente nem chegou nesse assunto e a pessoa já tomou uma atitude importantíssima. E, né? e isso aí a gente vê que começou o quê? Num pequeno grupo, né? Exatamente. Às vezes vocês que nos acompanham e ficam pensando, mas nunca tenha tido assim, vamos dizer, contato com um pequeno grupo, ou às vezes não ouviu mesmo. O que é o pequeno grupo? É uma união ali, um grupo de pessoas que se reúnem ali num dia, num horário específico e que falam sobre as coisas da vida, sobre os relacionamentos, sobre os problemas, oram um pelos outros, né? Mas também aprende isso, a lição dessa semana, nós vamos aos poucos falando cada vez mais disso, e vocês vão ter um entendimento legal mesmo de que é um pequeno grupo, como ele funciona e como fazer para você também, quem sabe, ter o seu pequeno grupo em casa. Segunda-feira, Fábio, você começou dizendo para nós que o pequeno grupo, então, não foi uma ideia minha, não é uma ideia sua, não é uma ideia de um grupo de pessoas, mas uma ideia que nasceu na mente de Deus e que nós vemos ele aqui nas Escrituras, e nós vemos várias passagens que realmente mostram pequenos grupos, e o maior exemplo aqui é de Moisés, né, ali com o seu sogro, Jetro, que Moisés, a gente pode ver que Moisés, ele com toda a sabedoria, um homem escolhido por Deus, mas que também estava aberto a ouvir conselhos, ouvir novos ensinamentos, né? Às vezes a gente vê, pode acontecer conosco, acha, não sou prepotente, eu sei tudo já, não tem mais o que alguém possa me ensinar. E é diferente, né? A gente vê que todos nós podemos aprender com alguém alguma coisa nova para aplicar na causa de Deus. E foi assim com Moisés também, né? Isso é verdade. Quando a gente fala em salvar pessoas, né, que é o plano de Deus, salvar pessoas, a gente tem que estar preparado, né, e muitas vezes a gente se acha, né, que está preparado o suficiente, né? E muitas vezes a gente cai em situação como a de Moisés, né, que ele tinha uma multidão de pessoas, e como que ele ia organizar tudo isso daí? Então veio lá o Jetro, né, o seu sogro, né, e deu a ideia: por que você não faz a divisão dessas pessoas? Por que você não faz grupos menores, né, e coloca pessoas ali mais treinadas, que são mais
capacitadas, né, para poder fazer o papel que você estava fazendo, mas que outras pessoas poderiam fazer, né? Então você vê que a Bíblia, né, a lição, ela traz exemplos para nós de como fazer isso daí. Então esse momento de Moisés foi muito grande e isso aconteceu, na verdade. Isso acabou acontecendo. E essas pessoas, essa multidão acolhedora de pessoas, foram atingidas. Por quê? Porque ele conseguiu fazer a divisão, dividiu em menor grupo de pessoas e conseguiu atender todas. Porque quando você fala em pequeno grupo, você não está falando dividir, cada um ficar por si só. Não, tem que ter uma liderança, né? E ali naquele pequeno grupo, a hora que você faz a divisão, você encontra pessoas com dons diferentes, né? Nós estudamos o trimestre todo, né, até aqui, falando sobre dons, né, das pessoas. E ali, com pequenos grupos, fica mais fácil você identificar essas pessoas, né? E ali a coisa multiplicar. Então, foi isso que aconteceu. Eles tinham os locais, né, que eles faziam, que eram nas próprias casas, né? E ali começou todo aquele trabalho, né, de falar da palavra de Deus, né, e salvar vidas, né, trazer o máximo de vida possível ali para Jesus. Eu achei interessante isso aí, porque vem ali um senhor de idade, né, Moisés ali trabalhando com o povo. A gente vê que pelo relato bíblico ali no livro de Êxodo, saíram aí, contando os homens, 600 mil pessoas. Aí, José, a gente vê que, vamos dizer que cada homem trouxesse na sua família ali uma mulher e uma criança, ou duas crianças, nós chegaríamos fácil a 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas, Moisés sozinho ouvindo a murmuração, porque a gente vê que Moisés ele foi criado de uma maneira, o povo era escravo, Moisés não era escravo, mas ele passou todo o seu no deserto, aprendendo de Deus, e Deus o escolhe, vai buscar, e daí sai aquele monte de gente dali, rapaz. E imagine a murmuração na orelha de Moisés. Moisés, por que não vamos fazer isso? Moisés, estou com esse problema, o cara da tenda vizinha aqui está sujando o meu quintal. E eu fico pensando naquelas murmurações, e vem Jetro, inspirado por Deus, e fala para Moisés assim: Moisés, viu, vamos pensar dele, nós estamos aqui em 2 milhões de pessoas, cara, vamos dividir em grupos de 1000, né? E daí de 1000 você põe um chefe, né? E esse chefe, ele pega esses 1000, divide ele em grupo de 100, e põe um chefe em grupo de 100, e depois, até chegar a grupinho de 10. Então foi dividindo aquela multidão de pessoas em pequenos grupos. É muito mais fácil. E você, como técnico de segurança do trabalho, que você palestra bastante, você vê nas grandes empresas, é assim também que eles trabalham, né? Isso, as empresas usam esse método, né? Eles têm uma liderança para um grupo de pessoas, só que o interessante é que numa empresa eles fazem isso para quê? Para que tenha rendimento, para que a produção seja alcançada e para que aquelas pessoas se sintam motivadas, porque aquele líder vai saber, vai conhecer mais aquele grupo pequeno, vai saber o que eles estão necessitando, quais são as dificuldades que eles têm para executar a sua atividade. Mas a gente vem aqui para a lição, é algo que é parecido com isso, só que com um ingrediente especial. Esse Jetro vai lá, orienta, ele divide, como você falou, em grupos de 1000, em grupo de 100, de 50, de 10, e na verdade, também é em função de liderar um grupo menor e ficar mais fácil o relacionamento. Porém, agora, nós estamos falando de espiritual, a parte espiritual, né, que nas empresas não estamos falando disso, estamos falando de liderança só para efeito da empresa rodar e conseguir atingir seus objetivos. Aqui tinha que alcançar os objetivos, não estamos falando da parte espiritual. Então, você falou bem, Jetro foi inspirado para dar essa orientação. E eu nunca tinha feito essa conta, mas eu fiz uma conta rápida aqui, assim, para, né, a gente não sair do assunto, mas é assim, 2 milhões de pessoas, você falou. Se a gente dividir, na verdade, por 12 pessoas, um grupo de 12 pessoas, que aqui no nosso guia de estudo orienta o seguinte, dá uma sugestão, né, que um pequeno grupo poderia funcionar de 6 ou de 5 a 12 pessoas, ou a 10 pessoas. Então, se você dividir 2 milhões por 12, vai dar 170 mil grupos. 170 mil grupos. Eu nunca tinha feito essa conta quando eu estava estudando essa lição. Falei, curiosidade, vou fazer uma conta, vou ver quantos pequenos grupos deu aqui, né? Então, você não via Moisés liderando todas essas 2 milhões de pessoas, mas pequenos grupos e cada um se relacionando e sabendo o que cada um precisava, ficava mais fácil. Impossível, né? Impossível você tratar todo mundo da mesma forma, essa multidão de pessoas, né? Impossível. E você vê, cada um tem as suas dificuldades, seus problemas, né? Então, é muito difícil
difícil de fazer. É verdade. Então, é uma inspiração divina mesmo. Divina, né? divina. E a gente vê daí, a gente vê Jesus agora também formando seu pequeno grupo, né? Chamando ali um pessoal ali, que ele escolheu ali, e o Jesus, quando ele chama os apóstolos, os discípulos, ele monta o seu pequeno grupo, ele também, a gente vê que ele tem um duplo propósito, né? E qual é esse duplo propósito que a gente vê quando Jesus chama essas pessoas, esses discípulos, para participar com ele? Então, em Lucas 12, 13, fala assim, Jesus chama os 12 discípulos. E, na verdade, se você for ver o que quer dizer discípulo, ele chama seguidores, né? Ele chama os 12 discípulos para seguir a ele. E aí, na verdade, mais para frente, ele vai chamar ele de apóstolo, porque ele vai enviar. E apóstolo quer dizer enviados. Então, ele chama alguém para seguir ele, eles aprendem com o mestre, e depois fala, bom, vocês agora podem sair, então eu vou enviar. Aí ele começa a chamar de apóstolo. Não é verdade? É interessante isso, né? E a função, na verdade, é ensinar a palavra de Deus. Ele diz, a gente vai lendo lá, a gente vai ver que é ensinar a palavra de Deus, é curar as pessoas, é expulsar demônio, né? Esse era o papel. Cumprir, então, a missão Cumprir de a Cristo. missão. Salvar o perdido para o reino de Deus. Exatamente. Então, a gente vê Deus preparando esses apóstolos e discípulos, e depois eles saem também para montar os seus pequenos grupos. Porque na lição de terça-feira, Fábio, a gente vê que Deus traz nessa lição, né, inspira o pastor Mark Finney, prepara essa lição de uma maneira especial, e a gente vê que o tema organizados para servir. E daí, então, Paulo, né, a gente vê que ele usa o corpo humano, ilustrando também, né, um conjunto harmonioso dos pequenos grupos. E nós podemos ver isso na igreja, logo quando Paulo começa a pregar e montar as igrejas, começava tudo com pequenos grupos. E por que ele faz essa alusão, ele faz esse conjunto assim, com o corpo humano? Ele faz essa alusão, né, ao corpo humano, porque o que acontece? Quando a gente olha o nosso corpo humano, a Bíblia é bem clara, né? Todo órgão ele trabalha por um bem comum, né, que é manter tudo funcionando. Então, o que acontece? Se o coração não estiver bom, se o rim não estiver legal, se alguma coisa falhar, todo o resto vai sentir essa falha, né? Então, ele dá essa alusão para a gente que nós somos da mesma forma. Um corpo, né, de Cristo, ele tem que ter todas as pessoas ligadas entre elas. Não pode ter uma pessoa num pequeno grupo, ou até mesmo numa igreja, que seja de fora daquela função que tem a igreja, né? Que é pregar o evangelho, que é buscar pessoas, né? Então, a capacitação, todos nós nascemos com os dons espirituais, então, o que acontece? Ele fala nesse sentido, que se a gente tiver com algum membro do nosso pequeno grupo não estiver fazendo aquilo que deve ser feito, isso pode atrapalhar, não é verdade? Então, o que acontece? É importante essa alusão aqui, para que todos que formam um pequeno grupo, todas as pessoas se encontrem. Cada um vai se encontrar naquilo que pode fazer, né? De repente, na igreja, as pessoas da música, a pessoa da pregação, da escola sabatina, então, tudo funcionando perfeitamente, né? E tudo com a missão do quê? De pregar, de levar o evangelho, não é verdade? Então, se a gente tiver alguma coisa falhando, a gente vai sentir isso daí e o pequeno grupo não vai funcionar. Eu achei interessante também que ele toma nessa lição assim, que é fácil a gente desanimar. Eu até parafraseei, que eu achei interessante. É fácil desanimar ao trabalhar sozinhos, mas quando fazemos parte de um pequeno grupo com pessoas de interesses e objetivos semelhantes, exato, descobrimos que nossos esforços podem ter um foco muito maior e ser grandemente ampliados. Joaci, ajude eu nessa parte. Nós temos um pequeno grupo. Tá? Então, eu, você, o Fábio, mais aqui a galerinha aqui, nós estamos num pequeno grupo. Agora, no pequeno grupo, dentro da igreja, muitas vezes eu tenho assim, vergonha de falar em público, eu tenho vergonha de cantar em público, eu tenho vergonha de... me chamam para fazer uma oração, nós temos aqui 100 pessoas e a gente tem vergonha. Mas, num pequeno grupo, a gente também pode, então, desenvolver talentos e dons que muitas vezes a gente não conhece que tem. Com certeza. E até na recapitulação da lição na TV Novo Tempo, que eles fazem toda sexta-feira, o filho de um pastor, que eu vi ontem, um pastor conhecido, o sobrenome dele é Tim,
e o pastor Arilton elogiou o pai dele, que foi professor do pastor Arilton no curso de teologia na faculdade. E o próprio pastor Tim, ele é novo, ele se formou em 2016 como pastor. Ele disse que ele tinha alguma dificuldade para fazer apelo, por exemplo. Ele pregava e tinha dificuldade. E ele desenvolveu isso num pequeno grupo. Hoje ele não tem dificuldade para fazer apelo. Quer dizer, então, assim como o pastor que foi humilde e confessou a dificuldade que ele tinha de fazer apelo, a gente também é a mesma coisa. Às vezes a gente não tem aquela facilidade, ou a pessoa, você convida para vir à igreja, a pessoa, se for amigo seu, fala assim, qualquer dia eu vou e tal, mas se você chama para um pequeno grupo, é diferente. Ou você vai na casa dele, ele vem na sua casa, então ele fica mais à vontade. E aí, com certeza, ele vai se desenvolvendo, vai se soltando, você vai conhecendo ele. Então, é muito mais fácil você alcançar uma pessoa, estudar a Bíblia com ele, de repente, dessa forma, para depois ele vir à igreja, mas não aqui na igreja, de repente, né? Em primeiro lugar. É muito mais fácil. Muito mais a gente tranquilo. percebe, eu digo isso por mim mesmo, que eu comecei, eu sempre, às vezes não parece, mas eu sempre fui muito tímido na escola, para passar assim trabalho, escola, quando eu tinha chamada oral, nossa, para mim é uma dificuldade, né? E dentro da igreja, um pequeno grupo, é que eu fui desenvolvendo, não digo assim uma facilidade, que eu ainda tenho, né, dificuldade, mas de conseguir falar, orar com as pessoas, ou até pregar um sermão, mas a gente vê então que no pequeno grupo, a pessoa desenvolve isso aí, e quando ela vem para a igreja, e de repente se vê na frente de várias pessoas, vamos dizer ali umas 50, 60, 100 pessoas, ela já criou essa facilidade no pequeno grupo. Ela cantou com o pessoal, ela passou um dia a lição, ela conhece os problemas, orou com as pessoas. Então, quando ela vem, o pequeno grupo ajuda a gente realmente a desenvolver os nossos talentos, né? A lição fala, né, que Deus ele faz o pequeno grupo, né, que seja uma coisa harmoniosa. Né? O momento ali que você esteja ali com o grupo para poder aprender, né? E ao mesmo tempo você, como líder do pequeno grupo, identificar quais são o potencial de cada um, né? Porque aqui fala, né? Deus usa os pequenos grupos para habilitar os membros da igreja e crescer espiritualmente. Então o foco do pequeno grupo é justamente isso, identificar o potencial das vergonhas de ler um versículo da Bíblia, né? E o líder ali tem que trabalhar com essa pessoa, né? Até essa pessoa ganhar mais força, perder o medo, né? Então ali é um trabalho do Espírito Santo fazendo o trabalho que a gente, né, proporciona ali para aquela pessoa. E às vezes a pessoa vai, por favor, leia esse capítulo para mim aqui. Às vezes a pessoa fica apreensiva, mas a partir do momento que ela lê, ela já começa a soltar, já começa a entender, né? A gente tem que entender que o foco do pequeno grupo é esse, trazer a questão espiritual e identificar quais são o dom espiritual de cada pessoa. Essa né? analogia com o corpo humano foi fantástica, né? Foi de Deus mesmo, porque você, para falar que o corpo está saudável, ele tem que estar todo saudável. Se alguma parte dele não está bem, o corpo todo sofre. Não é verdade? E se na igreja, por exemplo, se a pessoa vem à igreja, ele entra, cumprimenta, bom dia, feliz sábado e vai embora. Você, de repente, não sabe o que está acontecendo com ele. Num pequeno grupo, você vai saber se ele está bem, se tem alguma área que não está legal, ele pede oração, quer dizer, então você vai saber que alguma parte daquele corpo não está bem. Então, se ele não está bem, todo o resto vai sofrer com isso, porque aquela pessoa não está bem. Então, é fácil você identificar quando tem um pequeno grupo, não é verdade? Nós não estamos seguindo assim o nosso guia, dia por dia, estamos agrupando tudo, você deve estar percebendo, estamos abordando todos os temas, mas assim, mais diretamente, e eu queria que vocês me ajudem o seguinte: o pequeno grupo, sim, relacionamentos, é muito importante, porque além do pequeno grupo, você que participa, ou se você não tem um ainda, você pode montar, você vai conhecer o problema do seu amigo, você vai conhecer a situação financeira dele, muitas vezes ele se abre ali naquele pequeno grupo, vocês oram junto, vocês criam essa amizade. Mas eu percebi também que o pequeno grupo também não pode ficar só no relacionamento. Não. Não pode apenas o pequeno grupo você chegar lá, reúne, estoura uma pipoca, come ali algum lanchinho ali com patê, toma o seu suco de caju, que né, reunião de adventista sempre tem suco de caju. Então, você vê o pessoal ali e depois vai embora, e se ficar só nisso daí, não cumpre o propósito que a gente percebe que a lição vem nos trazendo, que é do pequeno grupo. O que é? Levar a mensagem, né, a missão,
salvar aquele que está perdido para o reino de Deus, trazer ele, agregar ele na causa de Deus e formar ele um cristão apto para morar no céu. Então, Fábio, Joci, me ajude, vou começar com você, Joci, a importância de você não ficar só nesse relacionamento, de você então ter algo a mais para fazer com um pequeno grupo. Então, se ficar só no relacionamento, fica só um relacionamento social, que você poderia ter a qualquer momento aí com qualquer pessoa, né, se relacionar socialmente. Mas o objetivo realmente do pequeno grupo não é só isso, né? Você vai, na verdade, quando você começa a se reunir, você vai formar ali, vai criando um relacionamento e vai, na verdade, se conhecendo. A pessoa pode falar de um problema que, de repente, você ou alguém do grupo está passando, ou já superou aqui um problema parecido. Ele, não, você vai conseguir também. Olha, na minha vida aconteceu, eu estava passando pelo mesmo problema, Deus me ajudou, eu consegui superar, sou vitorioso, então fica firme, vamos orar junto. Quer dizer, isso é muito interessante. Então, não fica só um relacionamento social, na verdade, senão esse grupo vai acabar não alcançando o objetivo realmente, porque o objetivo que eu creio é você compartilhar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, e aquela pessoa que está estudando no pequeno grupo, amanhã ele passa a ser quem? Ele passa a ser também um instrutor da Bíblia para aquele parente dele, para aquele vizinho, e assim é que vai crescendo, na verdade, o reino de Deus, não é verdade? E não vai ficar só na amizade, não vai ficar só daquele na amizade. Pequeno grupo. E, Fábio, então, você reúne o seu pequeno grupo, você estuda ali a palavra de Deus, ora um pelos outros, né? Faz essa confraternização que é importante, às vezes ali, come alguma coisa junto, mas você, com o pequeno grupo, nós temos que fazer algo a mais. Então, junto com o pequeno grupo, vem um pacote de coisas também, responsabilidade daquele pequeno grupo. A lição, ela traz para nós que existem vários tipos de pequenos grupos, né? Mas todos eles têm que chegar no mesmo objetivo, certo? E, então, assim, quando a gente fala em pequeno grupo, não é só reunir o pessoal da igreja, fazer o pequeno grupo, fazer um social ali, né, que é o final, né, sei lá, um alimento, tal. É legal isso, é importante. Mas aqui, na nossa lição, ele está trazendo o seguinte, que além de você aprender, fortalecer a questão espiritual, é você trazer também pessoas de fora para esse pequeno grupo. Porque a partir do momento que você traz, essa pessoa também enriquece espiritualmente, o que vai acontecer? O grupo vai crescer, não vai? E o grupo crescendo, pessoas que estão ali nesse grupo e ganharam um corpo ali, né, espiritualmente, ela pode formar um outro grupo. E é aí que a coisa começa a andar, né, desenvolver. Aí começa a desenvolver a ideia divina. Isso, daí. Mas o foco principal é salvar o máximo de vida possível, né? Então, se você tem vergonha, pessoas que você conhece, que não é da denominação, e você quer introduzir a palavra de Deus, às vezes é mais fácil você trazer ela para um pequeno grupo, para a igreja. Então, esse é o foco, trazer o máximo possível de vidas para a nossa... É verdade. O nosso tempo, o tempo é curto, né? O tema é tão gostoso, gostaria de ficar mais tempo que falando. Mas então, queridos, vocês que nos acompanham, o que é o pequeno grupo? Você reúne com os amigos, podem ser irmãos da igreja, mas é legal que tenha pessoas que não participem da igreja, mas que sejam um amigo seu, que trabalhe com você, que é um vizinho seu, que não conhece ainda aquilo que você vive. Você reúne na sua casa, você tem esse momento sim de confraternização, você vai cantar junto, você vai orar junto, vão pedir, fazer seus pedidos ali, vamos todos juntos ver a situação e o problema de cada um. Mas o importante é que você também reúna esse grupo e tenha atividades extra-grupo, né? Essa reunião. Muitas vezes visitar em um lar de idosos, muitas vezes visitar um orfanato, muitas vezes visitar aquela família que você sabe que está precisando de uma cesta básica, vocês juntos preparam aquela cesta básica, vamos ali no sábado à tarde, vamos entregar essa cesta, vamos orar, vamos fazer uma serenata, né? Eu fiquei sabendo que o pequeno grupo, um tempinho atrás, os idosos estavam confinados, né? Então eles iam ali na janela, né? Praticando o distanciamento, tudo, mas cantar para essas pessoas. Então isso aí é muito importante, porque você vai mostrar o amor de Cristo para as pessoas e você vai trazer novas pessoas para o seu pequeno grupo, e quando ele tiver com 10, 12, 15 pessoas, o que você vai fazer? Com certeza, Deus já preparou um líder dentro daquele, você vai dividir e montar 2 pequenos grupos. Desses 2, com o passar do tempo, 6 meses, 1 ano que seja, vocês terão 4, e é assim que Deus deseja que nós alcancemos as pessoas. A amizade
amizade, né? Esse relacionamento, mas a missão. Eu e você temos. Então fica aqui um desafio, você professor de escola sabatina, você que gostaria, ora a Deus, pede para Ele te ajudar a montar um pequeno grupo no seu lar. Sabe, você começa com esse pequeno grupo, não precisa ser muitas pessoas, não, 2, 3 pessoas já é um pequeno grupo, e Deus vai abençoar, e você vai multiplicar esse pequeno grupo, e você vai ser um grande missionário nas mãos de Deus. Queridos, infelizmente, o nosso tempo terminou, olha, já ultrapassamos 1 minuto, eu quero desejar aqui um forte abraço para vocês, forte abraço do Joaci, né, José? Obrigado. Um forte abraço do Fábio também. Obrigado. E semana que vem estaremos aqui novamente, podendo estudar esse tema tão gostoso, fazendo amigo para Deus. O tema da semana que vem, compartilhando a história de Jesus. Eu aguardo vocês, sábado que vem, a partir das 9h30, no Lições da Bíblia. Fica aqui um forte abraço e um feliz sábado.